Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Bom, depois de vários vídeos, né, e algumas aulas sobre números complexos, hoje a gente vai falar sobre a última parte deles. A parte 5 é a última que encerra, então, os números complexos. Tá bom? Esse conteúdo não tem no livro didático de vocês, então eu coloquei mais exemplos, mas é um conteúdo fácil, simples, simplesmente aplicação de fórmula, tá bom? Então é bem tranquilo, ok? Então vamos lá. A gente vai falar sobre multiplicação e divisão na forma trigonométrica ou polar, tá? Eu coloquei a dedução para que você entenda de onde que vem, tá? A fórmula final. Então, Z1 é um número complexo, Z2 também. A multiplicação dele se daria mais ou menos por essa primeira parte que a gente tem aqui, né? Como que a gente multiplica, então, esses dois números complexos? Aqui eu juntei já, ó, o Rho1 e o Rho2, né, de cada número complexo, a gente multiplica. E o cosseno de cada um, a gente soma os ângulos, ok? Então, multiplicação trigonométrica não é uma multiplicação que a gente diz usual, eu saio multiplicando todo mundo. Então, eu multiplico quem? Eu multiplico os rhos, o rho de cada um, e eu somo os ângulos dos dois. Logo, esse ângulo e esse ângulo vão ser iguais, né? Porque o cosseno 1 mais o cosseno 2 e o seno 1 e o cosseno 2 e o seno 2 eles são iguais, né? Lembram? Tem que sempre ser iguais. Vamos a uma aplicação que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, olha só, o exemplo 1. Calcular Z1 vezes Z2, sabendo-se que Z1 é 2 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, e o Z2 é 3 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Então lembra lá pela fórmula que eu faço primeiro, eu multiplico os ρ, o ρ de cada um, ó. O ρ do Z1 é 2 e o ρ do Z2, o ρ do Z2 é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Eu prefiro fazer separado do que fazer e depois só jogar na fórmula, porque senão vai ficar muita informação, tá? E eu faço o que mesmo? Com os ângulos eu somo, então eu vou somar π meios mais π terços. Para somar isso, eu preciso fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum, que é 6, divido pelo de baixo, lembra? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes π, 3π. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes π, 2π. Pronto, agora eu posso somar, ó, 3π mais 2π, 5π sextos. Eu posso deixar sempre na fórmula, sempre posso deixar em radianos ou em graus. Ah, eu não quero em radianos, quero em graus. Tem que lembrar que π vale 180 graus. Pronto. Substitui o π por 180, efetua 5 vezes 180, o resultado divide por 6, você tem em graus, tá? Pode escrever em graus ou pode escrever em radianos, não tem problema, ok? Então aqui eu só estou escrevendo, ó, z é a multiplicação, então z é igual a 6, que é a multiplicação dos dois ρ, e aqui eu só coloquei o valor do ângulo que eu achei, a soma, ó, 5π sextos, 5π sextos, ok? Exemplo 2, vamos lá, mais um exemplo. Seja Z1 3 vezes cosseno de 30 mais I vezes seno de 30, e o Z2 5 vezes cosseno de 45 graus mais I seno de 45 graus. Observa que aqui eu coloquei um exemplo em graus. É a mesma coisa. O que eu faço primeiro? Multiplico os ρs, não é isso? Ó, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. E eu somo os ângulos, 45 mais 30, 75 graus. E aqui, só botando na fórmula então, z igual a 15, que é a multiplicação dos ρs, cosseno de 75 mais I seno de 75. Bem fácil, bem tranquilo, né? Então a gente vai agora para divisão. Como que eu faço a divisão? A divisão, então, de dois números complexos Z1 e Z2, o Z2 não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, lembram-se? Então ele tem que ser um número que exista. Bom, Z1, ó,
dividido por Z2, a gente divide os Rhos e subtrai os ângulos, tá? Então, olha só aqui o exemplo 3. Dado Z1 e Z2, que são esses aqui, calcular Z1 dividido por Z2. Lembra, eu preciso fazer o que com os Rhos? Agora, na divisão, eu divido os Rhos. E eu subtraio os ângulos. Olhem só aqui, então. Dividir os Rhos, ó, 6 dividido por 2, 3. Tem que ser naquela ordem, tá? E aqui a mesma coisa. Então, ó, π quartos menos π quintos. Tiro o mínimo, 20 dividido por 4, 5, 5 vezes π, 5π, 20 dividido por 5, 4, 4 vezes π, 4π, 5π menos 4π, sobrou π sobre 20 avos. Então, e aqui é só substituo na fórmula, ó, 3 que deu a divisão dos Rhos, cosseno de π sobre π 20 avos, mais i seno de π 20 avos, ok? Então, agora, na divisão, eu divido os Rhos e subtraio os ângulos, tá? Vamos a mais um exemplo. Dados os complexos, tais aqui. Observem que agora eu deixei em graus, ó. Mas é a mesma coisa. Vou dividir os Rhos. 3 dividido por 1, 3. Observa lá, ó, só uma coisa que é legal nesse exemplo. Não tem nada aqui na frente do parênteses. Não precisava nem ter parênteses, tá? Eu coloquei o parênteses só para que vocês se familiarizem. Mas não precisa ter. Então, se não tem nada aqui, tem 1, tá bom? Então, 3 dividido por 1, 3. E 10 menos 40 é menos 30 graus. E aí, ângulo negativo é como se ele fosse no sentido contrário do teu círculo trigonométrico. Um círculo tem 360 graus. Então, eu pego 360 menos 30. Então, menos 30 graus equivalem a 330 graus. E aqui a gente sempre vai pôr ele na forma positiva, tá? Então, tomem cuidado com isso. Só substituir aqui, então, ó, 3, que é o resultado da divisão, cosseno de 330 mais i seno de 330. Tomem cuidado com isso aqui, tá? Quando der negativo, você soma mais 360, então, 360 menos 30, 330, que ele equivale em positivo, tá bom? Obrigado, meninos, pela atenção. Façam os exercícios. Se tiverem dúvida, por favor, me procurem no Meeting. Não deixem de me procurar durante as aulas ou por e-mail. Se você não consegue assistir às aulas, me manda e-mail. Mas não envie o formulário de qualquer maneira, porque senão sua nota, como vocês já viram, vai ficar prejudicada. Bem, obrigado, bons estudos.